Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje, especificamente, é meu dia solar 22525. Assim, são faltantes para a jornada do peregrino 3042 dias solares. Hoje é meu ensaio 29 de janeiro de 26, onde eu produzi 1084 palavras. E confesso que esse ensaio, ele acaba sendo, um pouco prolixo, devido à complexidade, que a gente está abordando aqui, que a gente está fazendo uma leitura, vamos dizer assim, parcial, mas é de um todo, que a gente não consegue ainda, mas vamos conseguir colocar um todo mundano, tá? Um todo mundano, não é um todo de essência, não. É um todo de elementaridade. Pois bem, hoje é meu ensaio 29 de janeiro de 26, onde eu produzi 1084 palavras. Neste ensaio do meu processo de individuação, na função de estudioso da arte da filosofia psicoastrológica, passamos a fragmentá-la em dois movimentos, uma discussão filosófica psíquica e uma leitura ritualística gnóstica psicoastrológica. Essa, baseada nos paradigmas de Covey e Sivananda. O que fazemos repetidamente, somos. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Desta forma, vou transitar por Jung no seu livro Aion, estudo sobre o simbolismo do si mesmo. Deixei lá na cabeceira, não trouxe para cá. Especificamente no parágrafo 118, página 60 e 61. E também na nota 87, que consta na página 61 desse mesmo parágrafo 118. Que acreditamos ser pertencente. A nota, tá? A nota 87. Ao sistema correspondente à catalogação do Adversos Aereses, escrito por Irineu de Lyon, em 5 volumes, no século II depois do Cristo, no qual identificamos como o mote do nosso terceiro grifo. E lembrando rapidamente, o terceiro e o quinto grifo, que a gente pôde alinhar, no ensaio passado da crescente amarela, a gente está trazendo para agora, para fazer essa discussão, exatamente por causa dessa nota 87, que a gente entende que o Jung ali especificamente se debruçou sobre um algo que é anterior, que data do século II depois do Cristo. E ali, obrigatoriamente, ele faz até um comentário, se não me falha a memória, na nota 85, que ele não tem capacidade, vamos dizer assim, psicológica, de identificar algum tipo de, digamos assim, de variação daquele movimento para esse, ou seja, aquele movimento está estratificado, fechado. Só podemos, única e exclusivamente, incorporá-lo dentro dos nossos movimentos ou negá-lo. E no caso do Jung, ele incorporou. Então, eis o fragmento. Esta semente é, por assim dizer, despertada, purificada e tornada capaz pela presença de Jesus de realizar a subida, o anadrome, que pode ser entendido nos dias atuais como um tipo especial de anagrama. E, em biologia, pode se referir a peixes que migram para a água doce para se reproduzir. E o inverso também é correto, ou seja, peixes de água salgada que migram para a água doce para se reproduzir. Não, falei a mesma coisa. Então, vamos voltar. Peixe que migra para água doce para se reproduzir. Então, o inverso também existe, que é legal da gente pensar, Peixes de água doce que vão para o oceano, para se reproduzir. Olha que legal. Ou isósimo, aqui nesse caso, por betelote,
dentro do compêndio, né, a coleção dos antigos alquimistas gregos, especificamente na página 245 e 246. Não é nosso estudo, é um estudo especificamente de Jung, né, com base dentro de Irineu. Olha que legal, olha que legal. Porque Zósima é anterior, né? Zósima é bem anterior, é persa, né? Como? Ascende, então, a tua própria origem. Olha que legal. Ascende, então, a tua própria origem. Demonstrando efetivamente que aquele movimento ali, ele é, vamos dizer assim, circunstancial. Porque a origem é anterior, né? Vamos, de alguma sorte, mesmo que a gente não queira, né, usar, que a gente está fazendo a decomposição elementar, né, das elementaridades, né, mas vamos usar numa decomposição ad superiorum, né, mesmo que seja decomposta, mas ad superiorum. E é aqui exatamente que a gente está trazendo, né, essa discussão para dentro desse ensaio, né, porque a gente entendeu, por causa dessa nota, né, seria possível a gente trazer tanto o nosso mote, o nosso grifo terceiro, como o nosso grifo quinto, né, para essa discussão de hoje. Isso precisamente porque em Jesus os opostos foram diferenciados mediante a paixão, a crucificação. Isto é, a divisão em quatro. Isso é legal pra caramba, né? Ou seja, é uma literatura, né, bem anterior, gnóstica também, né, e egípcia principalmente, né, que seria a doutrina de Horus, né? Que Horus obrigatoriamente, né, seria aquele olho, né, que naquele movimento lá, dentro da cultura egípcia, né, seria a criação de um monoteísmo. Olha que legal! E a cultura egípcia sempre foi politeísta, mas ali naquele movimento há uma ideia do uno. Que a gente não está aqui levantando bandeiras nem discutindo isso, né? A gente consegue pensar, e isso seria o mágico, né, do pensamento. Eu não posso me alongar muito, porque esse ensaio é complexo, né? Mas seria a ideia, né, de você aí, guerreiro alquimista na vida, pensar, né, porra, não podemos de forma nenhuma, né, elencar, como foi elencado dentro desse orbe, né, as divindades todas. Podemos sim aceitá-las, mas não podemos elencar, porque a partir do momento da elencagem, cara, inevitavelmente vai haver uma destruição do movimento. O movimento tem que ser, e aí eu digo movimento aqui, né, abaixo do primo mobile, ele tem que ser uno, porra. Não dá para ser dicotômico, poligômico, não sei, não, poligômico não pode ser, porque a gente não está falando nesse sentido, mas a criação de múltiplos, não pode, pô, tem que ser criação particularizada, né? E isso é legal da gente pensar, né? Foi uma discussão que eu sempre tive desde muito remoto, né? Vim para essa existência para dar pancada. Mas aonde? Em mim mesmo, né, pô? Que os caras falavam, faz, eu falo, não vai dar para fazer, não, isso está errado, é outra coisa. E aí, pancada nele! Muito bem. A crucificação, isto é, a graça da divisão em quatro, né, que nós temos, né, nas nossas mandalas, todos nós temos. Todas essas consciências apresentam-se, né, com a divisão em quatro. E aqui a nota 87, aqui devo remeter à doutrina de Horus, como comentei, dos valentinianos em Irineu. Quando a Sofia ou Sófia era informe e sem fisionomia, tal como o embrião. Olha que legal, né? Essa descrição é muito legal. Vou falar de novo, hein? Quando a Sófia ou Sofia era informe, sem forma e sem fisionomia, ou seja, não havia nenhum tipo de representação que você pudesse perceber, tal como um embrião. Olha que legal. Imagina a linha a linha embrionária, né? A semente nascente, né? Cristo, e aí a gente está criando aqui também, né, dentro da nota 87, né, o sexto grifo nosso, colocando em caixa alta, se compadeceu dela.
estendeu-a mediante sua cruz. Por que a gente está colocando? Né? Porque a gente já fez a discussão lá atrás, na crescente amarela, estamos fazendo aqui na crescente verde também, né? A ideia do Cristo. Cristo estendeu-a mediante sua cruz e com seu poder lhe deu uma forma definida, de sorte que ela atingiu pelo menos a existência. Forma, existência. Existência é o sétimo grifo nosso. Colocamos em caixa alta também, né? Para demonstrar exatamente os movimentos declinantes. Né? E ali, né, que a gente vai nomear hoje, né, para nós, não é o Cristo. Né? Ele tem uma outra nomenclatura dentro aqui dos nossos estudos, voltados para a arte da filosofia psicoastrológica. Também deixou impresso nela um pressentimento de imortalidade. Isso é legal pra caramba, né? A gente consegue trazer para aqui dentro do canal, que a gente consegue imaginar, né, essa proposta, né, da imortalidade, né, aqui dentro do canal, na centelha divina, né, que obrigatoriamente nós entendemos também, né, de uma forma declinante com o exercício da roda de Sansara, ou seja, a imortalidade existe, né, mas o movimento contínuo ele não vai deixar de existir enquanto o inefável estiver direcionando essa vibração mental, não para a nossa criação, mas para todas as outras declinações a posteriori que estão ali no pleroma. A Blavatsky tem uma discussão ali que eu ainda não consigo entender, né, que ela chama de Manvantara, né? Mas esse Manvantara, para a Blavatsky, né, ele tem um tempo. E esse tempo eu ainda não consegui entender, mas o dia que eu consegui entender, afinal de contas eu ainda tenho 3042 dias solares, né, para cumprir a jornada do peregrino, estou aí no exercício. Ou seja, filho do demiurgo Javé, terceiro grifo anterior nosso, mais uma vez trazendo aqui. Né? Segunda filiação, Cristo da Hebdômada, quinto grifo anterior nosso. Então, trouxemos os dois grifos anteriores para discutir agora, né? E agora iniciamos os comentários com base nos dois grifos anteriores nossos, acima novamente delineados, como também nos dois outros grifos nossos, especificamente o sexto e o sétimo, pertinentes a esse ensaio, né? Que a gente está fazendo especificamente hoje e que vão estar ali, né? De alguma sorte dentro do nosso estudo, né? Direcionados o nosso olhar, né, a nossa busca aqui, eu vou usar o nome acadêmico, né, mas não tem um academicismo, é a nossa busca gnóstica, né, que é a busca pelo conhecimento, né, a filosofia em si, né, que seria a arte do saber, né, o prazer da arte do saber, né, e é nesse sentido que a gente está olhando para isso, né, nos apoiando dentro dessa literatura, né, que se encontra à nossa volta, que a gente se debruça, discute, escreve, comenta, traz e depois elenca aqui para a gente trazer para o canal. Né? Nomenclaturizando, segundo nossos estudos, o representante da segunda filiação do Deus sem essência. Esse é o nosso grande mote de hoje, né? A gente vai dar o nome, né? Assim, especificamente, com referência aos terceiros grifo nosso anterior e o sexto e sétimo grifo nosso deste ensaio, nos apoiamos. Então, por que a gente trouxe para cá? Porque o sexto e o sétimo foi aqui criado, mas o terceiro, né, apesar da anterioridade, ele precisava de ter uma linha de suporte, né, que não tinha na discussão do Ion. Né? Então, a gente teve que trazer uma outra literatura para agregar e poder pensar sobre isso. E a gente se debruça sobre o livro da sabedoria atribuído a Salomão, escrito cerca de 1000 anos antes da chegada de Jesus, que reverberam nas 10 Sefirot da Cabala, que a seguir descrevemos. Aqui é um processo só discricionário, tá? Não estamos de forma nenhuma fazendo comentários da Cabala, estamos trazendo especificamente para pensar um todo e poder do todo identificar a parte que a gente está trazendo aqui para discutir. Keter, coroa a mais elevada, a vontade divina, a conexão com o ilimitado, em Sof. Em Sof. Né? Dentro da liturgia hebraica, o judaísmo, né? Keter é Javé. Shoshma, sabedoria, a luz intuitiva, a ideia primordial,
Binah, compreensão. O intelecto dá forma à sabedoria. Chesed, misericórdia e amor. A expansão, a benevolência. O braço direito. Gevurah, força, julgamento. O rigor, a restrição. O braço esquerdo. Tiferet, beleza, harmonia. O equilíbrio, a compaixão, o sendo do tronco. Aqui é legal, né, pegar essas 3 céferas, né, e fazer um remote, né, nosso aqui, né, bem, vamos dizer assim, dentro de Erasmo de Roterdã, né, elogio à loucura, né, e olhar para frente, né, e ver especificamente Hobbes, né, pensando o Leviatã, né. O que é o Leviatã? O Leviatã é aquela grande criatura que está nos oceanos mais profundos, né, que ele vai trazer para dentro da literatura dele para pensar no nascimento do Estado, né. Então, cada uma particularidade daquela sociedade vai ser elementarizada dentro de um membro do Leviatã, que não criado pelo Hobbes, né? Ou seja, criado por uma anterioridade mitológica, mas que o Hobbes vai usar efetivamente na personificação da criação do Estado. E o Estado aqui a gente está pensando o Estado político, né? principalmente da Europa. Né? Muito bem. E então, continuando. Zashi, vitória, a eternidade, a persistência, o impulso. Hod, esplendor, glória, a humildade, a devoção, a reflexão. E Yesod, fundamento, base, representando a conexão, o canal, a comunicação. Aí essas 9 céferas, né, elas vão estar numa estrutura lá em cima, obrigatoriamente a coroa, né, representada por Keter, né, e lá embaixo, né, Malchut. E os outros 8 ali fazendo um composto mediano. Por que essa ideia? Não vamos entrar no mérito, né? Mas a gente consegue pensar dentro da estrutura um superior e supostamente um inferior. Então, Malchut representa o reino, a soberania, a manifestação final, a presença divina no mundo físico, chamado de Sexinah. Ou seja, 9 dessas emanações, essas superiores, moram no universo vizinho, de vibração. E aí a gente pode pensar a ideia de som, tá? Vibração, transmissões. Não vamos pensar mente, não. Vamos pensar transmissões. Somente Malchut é biológica, que também não vamos entrar no mérito, né? Mas trouxemos essa literatura para dar base da nossa discussão. A biológica, essa árvore da vida, na Cabala, foi entregue à humanidade cerca de 2 séculos depois da vida de Jesus. Antes disso, falava em Rokhmah, que na árvore da vida, na Cabala, corresponde a Malchut, que em hebraico é uma personificação da sabedoria, que segundo alguns relatos, e aí relatos dentro da liturgia hebraica, né, especificamente no judaísmo, né, Jesus pequeno, quando foi esquecido por seus pais, estava no sinédrio, escutando os doutores da lei falando. E quando um desses falou em Rokhmah, Jesus pequeno perguntou quem era. E o doutor da lei disse, é o executivo de Deus, é aquele que faz a obra de Deus. Isso é legal da gente pensar, né? Executivo de Deus, né? Apesar de o termo ser bastante atual, né, a gente consegue pensar, né, que aí, não sei se seria o executivo, mas é o executor, né? Quem é? É o verbo, pô. Faz. Olha que legal. Quem fez? Aquele que falou? Ou aquele que percebeu o verbo? E aí a gente vai, né? A nossa discussão. No livro de Sabedoria de Salomão, que foi escrito 1000 anos antes de Jesus, Rokhmah é o princípio, é o verbo, é a ação, é o executor. Quando a história de Rokhmah, contada em hebraico, chegou à cultura grega, foi substituído por Sofia, ou Sófia, que não é um nome, sim um epiteto, que significa personificação da sabedoria, que teria sido criado nesse universo pelos outros 9 que vivem no universo acima. Acontece que ser Rokhmah deveria ter produzido, eu quero só fazer
uma rápida aspas aqui, né? Então eu vou fechar de novo. Rockma é o princípio, é o verbo, é a ação. E o executor. Quando a história de Rockma, contada em hebraico, chegou à cultura grega, foi substituída por Sofia. Eu trouxe essa imagem, cara. Essa imagem é uma imagem bem contemporânea. Ela tem, claro, um hibridismo gnóstico, um hibridismo judaico, né? Mas olha que legal, a imagem ela tá com outros elementos, né, que foram a forma que a gente pôde absorver, né? Mas olha que legal, o Rockman e a Sofia, cara. Olha que legal, cara. Nós vamos ter oportunidade, né? Eu estou tramando aqui de fazer os próximos ensaios em cima dessa imagem, né? Tem que me debruçar, né? Com muita vontade, muita força, né? Para me debruçar, para pensar isso, né? De onde é que veio isso, né? Quem foi esse cara que fez essa pintura? E então eu quis trazer essa imagem para vocês aí. Acontece que esse Rockman deveria ter produzido um avatar humano que cumprisse as regras de Keter. E aqui a gente já está olhando dentro de uma liturgia hebraica, tá? Especificamente pensando no Javé. Não no Keter, mas no Javé. O avatar humano que Rockman criou foi Jesus, retirando de si o genoma que foi inserido em Maria. Acontece que esse genoma emprestado a Jesus teria que ser devolvido a Rockman, nos mesmos termos em que havia recebido. Por isso, Jesus ressuscitou o seu corpo material, porque ele precisava pegar os átomos daquele corpo para devolver para Rockman, que é um ser biológico desse universo, que é o Malchut da Cabala, para que ele voltasse a ser quem era. Escrito em outras palavras, o filho do demiurgo Javé, terceiro grifo nosso anterior, é uma geração de 9 consciências, pô, supostamente relacionadas à década eônica. A gente está trazendo aqui o gnosticismo, né, para ajudar a pensar, tá? Vamos dizer assim, é algo que a gente não pode se apoiar cientificamente, mas a gente pode se apoiar com base em toda essa estrutura que a gente está trazendo de comentários, né? Que segundo a cabala hebraica seria capitaneada por Keter, ou Javé no Antigo Testamento. O Cristo, sexto grifo nosso, acreditamos ser de origem paulínea, como falamos anteriormente, descaracterizando o avatarismo do Jesus o vivo, que aqui no nosso ensaio representamos como sendo Rockman ou Sofia, ou Sófia, resplandecido pela atribuição da existência, sétimo grifo nosso, a qual também deixou impressa nele um pressentimento de mortalidade. Desta forma, para finalizar, determinamos a segunda filiação é igual a Rockman ou Sofia, que corresponde à alma. Então, fizemos aí, obrigatoriamente, dentro da tripartição, né, da estrutura do Antropos, né? Então a gente está colocando lá Antropos, Rockman, Sofia e Jesus, filho de Maria, né? E espírito, alma e corpo. É a nossa, vamos dizer assim, a nossa, não certeza, né? Mas a nossa capacidade de perceber com base nos escritos, e estamos entregando. Nossa leitura ritualística, gnóstica, psicoastrológica de hoje é regida pelo Senhor do Tempo pessoal, Mercúrio, vibralizando a área da vida representada na casa 2 da mandala elétrica pessoal, como a gente tem feito, né, regularmente, reafirmando, né, tanto Mercúrio como a casa 2 são pertencentes à mandala elétrica do peregrino, esse que vos fala, né, que é a minha base de poder entregar para o externo algum tipo de conhecimento, com base no eu, né? E esse eu bem pequenininho, letrinhas bem minúsculas mesmo, né? Não tem nada de grandeza, é efetivamente esse ego mundano. Com a mandala elétrica pessoal, magnetizado pela essência do número quântico 4, com irradiação da lua crescente verde. Esse número quântico 4, ele vai estar numa completitude de todas essas consciências, porque hoje, 29 de janeiro de 26, ou seja, magneticamente, de baixo para cima, existe uma radiação, essa radiação vai ser obrigatoriamente expressada, né, ou expressa, né, dentro de uma literatura pitagórica, né,
por uma representatividade numérica, que é o 4. Né? Então, hoje, especificamente, para toda essa coletividade mundana, né, essa irradiação vibracional quântica está alinhada com o número 4. E com a irradiação da lua crescente verde, né? E também no meu 763º aniversário lunar. Ou seja, hoje, né, estamos aí comemorando as 763 voltas, né, que a Lua tem feito durante essa jornada peregrina, né, para o peregrino. Aonde? Na alunação crescente verde, né? Que é essa lua que recepcionou meu retorno a esse orbe encarnatório e que hoje segue energizando nosso chakra cardíaco anahata, ou seja, a essa lua que especificamente me recepcionou, para todas essas consciências mundanas, ela está irradiando o cardíaco, o anahata, né? Que é o ponto de ligação, né? Dentro do Stula Sharira, né? Ele está aqui, né? No meio do externo, ligação com o corpo mental inferior, racional, concreto, o Kama-Rupa. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Então adquire nossa mais recente produção, o plano prático de autoconhecimento do processo de individuação no viés junguiano. É claro! Disponível no WhatsApp informado aqui na descrição desse vídeo. Aproveita e escreve aqui nos comentários sua opinião. Mas não esquece de adicionar o WhatsApp, que também estamos disponibilizando em PDF, pelo valor simbólico de R$ 11,18, o método terapêutico para a psique. Aquele ali, ó, o frontispício dele está lá em cima, né, que é a nossa grande primeira entrega, né, que a gente chama de grande. Por quê? Porque nós nos esforçamos para fazer isso. Né? Então era algo que não estava pronto. Né? A gente teve que, vamos dizer assim, esmerilhar todo o nosso processo interior para fazer surgir, né? E tivemos a oportunidade de fazer surgir, né, o método terapêutico para a psique. Para, em contexto terapêutico, acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais que vamos juntos buscar nosso equilíbrio. Lembrando em tempo que você pode obter os fatores vibracionais do seu próprio ritual gnóstico psicoastrológico dentro do sistema de consultas online ofertados aqui na descrição desse vídeo. Você me vê no próximo vídeo.